Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Muito se fala e muito se debate em relação à ferrovia, um modal que vai ajudar muito o desenvolvimento do nosso país. E para tratar deste tema, tenho dois convidados especiais esta semana. Meu primeiro convidado é o presidente da FENOP, Sérgio Aquino. Aquino, obrigado pela tua presença aqui juntamente conosco no Porto 360. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar com você, falar de Porto, e você é um grande parceiro e amigo. Meu segundo convidado da semana é o diretor da Rumo, Guilherme Penin. Guilherme, obrigado pela tua presença aqui juntamente conosco. Sei que a tua agenda é bastante concorrida e agradeço já por você ter achado um espaço para estar conosco aqui no Porto 360. Muito obrigado, Maxwell. Eu que agradeço ao Porto 360, a você e à tribuna por essa oportunidade da gente debater aqui as ferrovias do Porto de Santos. Já percebeu que o assunto e o tema hoje será de altíssimo nível. Para que a gente comece a debater a questão da ferrovia, eu quero questionar o Sérgio Aquino. Sérgio, a gente tem uma audiência bastante grande. Como é que está a estrutura de concessão da malha ferroviária no Porto de Santos? Bem, Maxwell, e é bom, nós temos aqui um grande representante, né? Claro. Da Rumo, o Penin, um amigo, um profissional competente, muito respeitado, esteve no governo e hoje está em iniciativa privada, é um grande ganho para o nosso lado aqui. Seja sempre muito bem-vindo, viu, Penin? Olha, a malha ferroviária do Porto é todo o sistema que está dentro da área do Porto organizado, né? Há anos atrás, tudo isso era também administrado e operado pela administração portuária, a antiga Codesp, hoje a SPA. E no ano 2000, 2001, não me lembro, houve um posicionamento favorável do CAP, do Conselho de Autoridade Portuária, e aí a malha ferroviária foi terceirizada para a iniciativa privada através de um condomínio chamado Portofer, né? Na época, houve uma série de definições do CAP para isso, que infelizmente todos os detalhes não foram cumpridos. Mas essa malha hoje, felizmente, é operada pela iniciativa privada, tem desafios que precisam ser implementados e, portanto, é que estamos discutindo isso. Qual é esse novo momento, mas que continue sendo administrado e tendo a gestão do setor privado. A Santos Port Authority lançou a FIPS. O que significa a FIPS, evidentemente, né, Aquino? E de que maneira isso contribui com este modal que é tão importante para o nosso país? A FIPS é a Ferrovia Interna do Porto de Santos. É um novo conceito que tenta recuperar basicamente tudo que o CAP havia definido lá no ano 2000, 2001, para um novo contrato, mas principalmente garantindo investimentos, porque o modelo que está aí, ele não dá essa tranquilidade de investimentos a longo prazo. E, portanto, essa nova modelagem dá garantia, busca dar a garantia para atender os investimentos que o Porto precisa para as novas demandas que estão aí no Porto de Santos. Guilherme, deixa eu transicionar para o setor privado. Como é que o setor privado está enxergando essa consulta que está sendo feita pela Santos Port Authority em relação a este modal ferroviário no Porto de Santos, Guilherme? Obrigado, Maxwell, mais uma vez. É um prazer debater aqui com o Sérgio Aquino, uma referência do setor portuário, uma referência, na verdade, de todo o setor logístico brasileiro. Um prazer muito grande. A gente tem que olhar para esse tema olhando para aquilo que o Brasil produz. O Brasil hoje é o maior produtor mundial, exportador mundial de vários gêneros agrícolas que são exportados aqui por Santos, né? Santos é o maior porto exportador do nosso agronegócio, então soja, milho, celulose, diversos produtos de produção nacional que são escoados aqui por Santos, e é essencial para que Santos mantenha o protagonismo do nosso porto na logística nacional que a gente invista nas ferrovias. O que eu estou querendo dizer é, não adianta a nossa agricultura ser a mais produtiva do mundo, o nosso porto aqui dentro, os terminais fazerem uma série de investimentos importantes para o escoamento se a gente não pensar no modal que conecta as fábricas, as indústrias, as fazendas, o agronegócio ao cais do porto. Então,
as ferrovias cumprem esse papel e cada vez mais elas serão importantes aí nas próximas décadas. Sem sombra de dúvida, até porque isso contribui para que a gente reduza o custo Brasil. A gente precisa definitivamente expandir inúmeros modais dentro do nosso país. Aquino, eu sei que as pessoas em casa devem estar se perguntando, né? A gente tem a concessão da MRS, a gente tem a concessão da Rumo e agora vem essa consulta proposta pela Santos Port Authority. Aquino, explica para nós, qual é a responsabilidade de cada um dentro desse processo? Bem, nós estamos discutindo a FIPS, é tudo que está dentro do porto, né? Dentro da área chamada de porto organizado. Agora, você tem do lado de fora do porto, você tem a linha ferroviária da MRS, da Rumo, né? Você tem outras concessões fora aqui da Baixada Santista. E este é o grande desafio. Nós precisamos dar maior flexibilidade na utilização de toda a malha ferroviária aqui da Baixada, para que não haja problemas de passagem dos trens que descem e sobem a serra. Então, uma coisa é a subida da serra, a ligação ao interior, a ligação a Mato Grosso, ao Brasil Central. Outra coisa é essa malha que está aqui embaixo, que está dividida em dois territórios, vamos dizer assim. Uma coisa é o território da malha ferroviária que está dentro do porto, outra coisa é a malha ferroviária que aqui embaixo está fora do porto, mas que é extremamente importante para essa operacionalização dentro do porto. Penin, como é que os terminais, principalmente, né, a iniciativa privada, está olhando as responsabilidades quanto às questões de investimentos nesse modal ferroviário? Excelente. O Ministério da Infraestrutura, em 2019, lançou um desafio, né, para que nos próximos 10 anos o Brasil saísse do patamar de 15% para o patamar de 35% na participação do modal ferroviário na logística de cargas do país. É um desafio grande, é a gente mais do que dobrar o volume que hoje é transportado por ferrovias vis-à-vis os outros modais. Os terminais todos aqui dentro do porto estão se organizando para isso. Então, tanto os terminais da cadeia do agronegócio, como os terminais de container, de líquidos, de celulose e assim por diante, estão fazendo investimentos comandados aí pela SPA e pela Secretaria de Portos para capacitar a área interna dos terminais portuários para isso. E nós estamos, as ferrovias todas, organizando novos contratos junto à NTT, participando dos leilões de novas ferrovias que o governo tem lançado, como, por exemplo, o Sérgio mencionou a Ferrovia Norte-Sul, que vai ser o primeiro atendimento ferroviário existente ali em Goiás, Tocantins, descendo até a Malha Paulista aqui no estado de São Paulo e trazendo cargas para Santos. Tudo isso pressiona o sistema ferroviário aqui da Baixada, claro. E por isso essa iniciativa que a SPA lançou agora no final do ano, que, no nosso ponto de vista, é muito importante para dar sentido a esse plano como um todo, para que possam ser feitos investimentos aqui na Baixada e conectar as duas pontas, conectar as ferrovias que estão chegando no interior do país e conectar os terminais, de forma a que a gente possa, nos próximos 10 anos, dar conta desse objetivo ambicioso de aumentar a participação do modal ferroviário para 35%. Já vista a previsibilidade de crescimento que a gente está olhando, principalmente na próxima década. Aquino, eu gosto muito de tratar de porto para quem é do porto, mas gosto de falar muito de porto para quem também não é de porto. E a gente tem, particularmente, as nossas siglas e as nossas termologias, e eu gosto muito de usar esses especialistas que vêm aqui no Porto 360 para explicar para você o que significa essas termologias. As pessoas muito ouvem, Aquino, falar de pera ferroviária, ferradura. O que significa este termo e de que maneira ele pode contribuir para o desenvolvimento do setor portuário e deste modal tão importante que é o modal ferroviário? É muito bom falar disso, né, para poder todo mundo ter uma visão unificada. Mas antes disso, permita só querer destacar o número que o Penin falou, né, do crescimento que já atingiu do transporte ferroviário que se busca. Em 2001, quando o CAP determinou que a malha ferroviária do Porto fosse entregue para a iniciativa privada, só se movimentava 2% da carga do Porto de Santos por ferrovia. Vê como a iniciativa privada, investindo e operando, conseguiu grandes ganhos. Mas vamos falar lá da pera ferroviária e a ferradura, não é? Bem, primeiro vamos falar do conceito mais específico do que é natural
de um sistema ferroviário, de uma infraestrutura ferroviária. O modelo ferroviário antigo, né, as linhas ferroviárias eram composições com menor número de vagões, então o trem vinha, trazia lá 10 vagões, 15 vagões, ele andava numa linha, ele chegava lá no armazém, soltava os vagões, aí tinha que ter uma outra linha para poder a máquina sair pelo outro lado, e depois ele vinha buscar esses vagões e ele ia, voltava, muitas vezes os vagões eram empurrados por tratores e tal. Isso se perdia muito tempo. Se tem uma ideia, no passado, um vagão, em média, entrava e saía do Porto de Santos, levava uma semana, né? Porque você ia e voltava. A pera ferroviária, para quem está nos assistindo, imagine uma pera virada aí para cima, né? A parte mais grossa dela aqui em cima. Então, esse desenho da pera, o que é isso? A composição ferroviária não precisa ser dividida, ela vem inteira, ela faz esse contorno e a máquina pode ir embora com esses vagões. Muitas vezes, em algumas operações, se descarrega com o vagão em trânsito, né? Ele vem numa velocidade pequena e embaixo está caindo já lá a soja e tal, né? Mas, de qualquer forma, a máquina pode entrar e sair sem precisar fazer manobra, sem ir para lá e sem para cá, né? Isso dá um grande ganho. Os trens hoje... depois o Penin pode falar o tempo de entrada e saída de um trem, porque ele é o especialista para falar. Isto é o grande desafio hoje do Porto de Santos. Nós temos pera ferroviária na margem esquerda do porto. Lá no TGG, né, tem pera ferroviária, por exemplo, na Deep World. Eu tive lá semana passada, tem um outro projeto de uma outra pera ferroviária sendo discutida lá atrás da Ilha do Barnabé, de modo que as composições ferroviárias lá na margem esquerda hoje já tem esse serviço. Na margem direita, aqui do lado de cá, não tem pera ferroviária. E, portanto, isso é um absurdo. A composição ferroviária que vai lá para o corredor de exportação, lá para os terminais, lá da Ponta da Praia, precisam fazer manobras, precisam dividir os vagões. Então, o Porto de Santos fez um planejamento para implantar uma pera ferroviária ali na região do Macuco, e isso é extremamente importante para a competitividade do porto. Isso daí é oxigênio de respiração. Então, nós precisamos da pera ferroviária aqui. A ferradura é uma outra coisa, né? Vamos imaginar, vocês estão nos assistindo, sai um pouco da região do porto, mas vamos lembrar o seguinte: nós temos um estuário, né? Aqui do canal, no fundo do canal do Porto. Imagine isso aqui assim, tá? Imagine que eu estou aqui, essa é a região ali próxima à balsa do Guarujá, que é o próximo ali onde está o TGG, né? O trem, ele contorna todo esse estuário, né? Saindo lá do Guarujá, passa por ali Ilha do Barnabé, Cubatão, depois vem para aqui a Lemoa, entra aqui no Saboó e vem para o lado de cá da entrada do porto ali na região do Saboó. Esta área aqui, que desenho de uma ferradura, ela hoje é uma linha ferroviária que está fora da área do porto e, portanto, está fora do controle de gestão do porto e gera sérios problemas de acessibilidade do porto. É como se esse fosse o portão de entrada do porto. Então, nós temos um debate hoje para que a gestão seja unificada. Esta é uma defesa. Por exemplo, a FENOP defende que todos os acessos ferroviários em todos os portos do Brasil, não é só o caso da Ferradura de Santos, estejam sob uma gestão unificada do porto. A partir daí, cada linha ferroviária... Essa gestão, desculpa te interromper, sim, mas para deixar isso bastante claro, essa gestão, ela fica a cargo da autoridade portuária. Esse é o entendimento aqui, o que a FENOP defende, e isso é o posicionamento também defendido pelo SOPESP, que é o representante, sim, local da FENOP aqui no estado de São Paulo, de que nós precisamos estudar uma gestão unificada. Lógico, temos contratos em vigor que precisam ser respeitados dentro das suas vigências, mas o governo precisa tratar isso de forma integrada dentro dos interesses logísticos nacionais. E um porto precisa que o seu acesso, o seu portão de acesso, que no caso de Santos é a ferradura, tenha uma gestão unificada, um planejamento único. Penin, deixa eu te fazer um questionamento, porque
me surgem algumas dúvidas, né? A gente percebe a quantidade, a demanda de possibilidades que a gente tem por investimentos, não só no Porto de Santos, mas em outros portos do Brasil. Evidentemente, fruto de tudo aquilo que é necessário para que a gente faça a expansão, não só do setor portuário, mas também dos serviços que um porto presta. E a gente tem uma previsibilidade de crescimento de aproximadamente 130% no modal ferroviário. Isso vai acontecer, Penin? E se vai acontecer, como? Porque os desafios são bastante grandes. Olha, com certeza vai acontecer, né? As taxas todas de crescimento anuais do agronegócio, sobretudo na região centro-oeste, elas são uma realidade, né? Todo ano o Mato Grosso do Sul, Goiás, agora a região do Mato Piba, enfim, regiões que produzem cada vez mais todo ano na cadeia do agronegócio, né? Tanto soja como milho, agora algodão, o Brasil se tornando mais uma vez um player líder na produção e exportação mundial de algodão, né? Mas também em outros produtos, como é o exemplo da própria celulose. A autoridade portuária aqui de Santos fez no ano passado um leilão para 2 novos terminais de celulose, né? Tem demanda, tem volume, a produção ali no Mato Grosso do Sul, ali na região de Três Lagoas, também aqui no interior do estado de São Paulo. Quer dizer, o agronegócio brasileiro é muito pujante, é muito poderoso e, claro, se o país vier a apresentar novamente taxas importantes de crescimento econômico, isso vem junto o combustível, vem junto o container, vem junto uma série de cargas que são mais ligadas ao comportamento do PIB, né, e menos ligada à produtividade da agricultura, mas que também a gente espera e torce para que se recuperem com força nos próximos anos. E isso tudo, a nossa intenção e a intenção de todas as operadoras ferroviárias que atuam aqui em Santos, a intenção do próprio governo e da própria autoridade portuária, é que esteja cada vez mais no modal ferroviário, porque, sobretudo, para longas distâncias, então nós estamos falando, por exemplo, de uma distância de 1.600 até 2.000 quilômetros para o Mato Grosso, a mesma coisa para Goiás e assim por diante, são distâncias nas quais o modal ferroviário é muito mais competitivo e muito mais ambientalmente correto, né? Polui menos, emite menos, gera menos acidentes, etc., né? E o caminhão ele fica como o grande supridor dos terminais ferroviários no interior, fazendo a perna entre a lavoura, entre uma fazenda e um terminal ferroviário. Quer dizer, este é o modelo de logística dos países que têm uma matriz de transportes mais equilibrada e, inclusive, mais ambientalmente favorável. Penin, deixa eu te perguntar, até porque eu estou bastante curioso nesse sentido. Nós vivemos 2020, eu aprendi com o Aquino que nós não estamos em 2021, né, Aquino? A gente está em 2020A ainda, porque a pandemia não acabou, né? Então o Aquino me trouxe essa terminologia, eu gostei muito dela. E eu queria te fazer esse questionamento, né? Você à frente das operações da Rumo, né? Assumindo uma diretoria, um papel extremamente importante, um protagonismo bastante grande. Como é que foi o ano de 2020? Para o executivo Guilherme Penin? Olha, o ano de 2020, acho que para todo o mundo, né, é uma coisa até inédita, ele foi muito desafiador, né? É um ano que nós tivemos que repensar métodos de trabalho, fazer protocolos de distanciamento, fechar até no auge da pandemia alguns escritórios, sobretudo em que havia uma maior densidade de pessoas, etc., e cuidar, sobretudo, para que as operações transcorressem resguardando a saúde dos nossos colaboradores. Claro. Né? É claro que tudo isso envolve muito esforço de gestão, tudo isso envolve custos, tudo isso envolve uma série de iniciativas que a gente veio implementando, tanto em tecnologia como na qualidade de vida do dia a dia. Nós temos, inclusive na ferrovia, não é uma realidade aqui no Porto, mas é interessante a gente comentar, toda uma estrutura de pernoites para os maquinistas. Né? Então, um profissional que vem conduzindo um trem do Mato Grosso para o Porto de Santos, né, ele tem que parar após um determinado número de horas, 7 horas seguidas, conduzindo o trem. Então a gente precisa ter uma pequena estrutura na beira da linha para que ele possa descansar e ser substituído por um outro maquinista que vai dar continuidade na viagem e depois dele descansar ele assume um outro trem. Então todas essas estruturas, por exemplo, nós tivemos que prepará-las todas para um ambiente de pandemia, tomando todos os cuidados de higiene, de segurança do trabalho, etc. Então foi um ano desafiador. Do ponto de vista de volume, de cargas, nós tivemos, claro, alguns setores mais ligados à construção civil no início, combustíveis, etc., um pouco mais de desafio. E o agronegócio foi um ano bom, um ano que performou bem.
E, portanto, a gente teve no setor exportador, com destino à Ásia, com destino ao mercado europeu e Estados Unidos, um ano mais ou menos dentro do esperado. Talvez tenhamos sofrido menos do que alguns outros setores, mas de forma geral, como acho que para todo mundo, tanto no aspecto pessoal como no aspecto de trabalho, foi um ano desafiador. Guilherme, deixa eu te perguntar, porque eu não poderia deixar de te questionar, porque evidentemente todo mundo que faz o seu planejamento se espelha muito em grandes executivos, até propriamente como você, dentre outros que eu recebo aqui no Porto 360. Toda vez que a gente faz não só o nosso budget, mas também o nosso orçamento anual, evidentemente a gente se preocupa com a questão da previsibilidade. Eu acho que o grande desafio para 2021 é a incerteza. A gente pode esperar investimento em 2021, tamanha incerteza que a gente tem ao longo desse ano? Pelo menos essa é a perspectiva, na tua opinião, Guilherme? Eu acho que na cadeia do transporte, da logística ferroviária e portuária, sim, aí falando de um ponto de vista mais geral, não estou falando aqui com o crachá da Rumo, mas claro, olhando para um aspecto mais geral, eu acredito que sim. Eu acho que os últimos anos o governo contratualizou com a iniciativa privada vários empreendimentos importantes. Então, mencionando mais uma vez a própria Ferrovia Norte-Sul, que é uma artéria muito importante de conexão do Brasil de norte a sul, que vai permitir que um trem venha do Maranhão a Santos, do porto de Itaqui, lá em São Luís do Maranhão, até o porto de Santos, ininterruptamente por uma única linha ferroviária. Tudo isso é uma realidade, está em curso nesse momento, as obras, e tanto em terminais como em via permanente, né? Aqui no Porto de Santos, diversos terminais iniciando obras de melhoria das linhas férreas. Então a gente tem ali na região do Macuco 2 linhas ferroviárias agora entrando em fevereiro, mais 4 linhas entrando até o meio do ano, conectadas com os empreendimentos dos terminais do corredor de exportação da Ponta da Praia. A gente deu início agora no início do ano a terceira linha do Paquetá, aqui na região do Paquetá, para aumentar e dar fluidez às composições ferroviárias que vão acessar ali a região do Macuco, que vai receber o STS-14 e o STS-14A, que são os 2 novos terminais de celulose. Enfim, muita coisa acontecendo, tanto do lado portuário como do lado ferroviário, por vários players importantes aqui do Porto. Então, eu não tenho dúvida que o esforço de planejamento que foi feito pela SPA, pelo Ministério nos últimos anos, vai render frutos do ponto de vista de investimento ao longo desse ano de 2021. Vamos esperar que a situação se normalize do ponto de vista da vida do cidadão e que as operações aconteçam da melhor forma possível e, claro, com saúde e segurança. Eu acompanho o teu pensamento. Eu acho que o ano de 2021 vai ser um ano bastante promissor, não só para o setor portuário, mas para o nosso país também de um modo geral. Assim, nós esperamos. Presidente, eu fiz um questionamento para o Guilherme em relação a essa questão da previsibilidade, da incerteza, e queria pedir a tua ajuda, o teu auxílio. Vamos colocar essas questões na linha de tempo, se assim eu posso me direcionar a você, Aquino. A gente fala muito destes investimentos dentro do setor portuário, principalmente dentro do Porto de Santos. E, por outro lado, a gente ouve o governo federal dizendo que vai privatizar o Porto de Santos. Isso não fica um pouco confuso para quem está lá do outro lado, né? Está em casa, está acompanhando e tem esse encantamento pelo setor portuário, se perguntando: peraí, tem uma série de investimentos acontecendo, mas ano que vem privatiza? Como é que a gente coloca isso na linha do tempo e se isso, evidentemente, vai caminhar, vai seguir essa questão da privatização? O governo posicionou isso como uma questão estratégica, né, de privatizar a administração portuária. Está começando lá com o Espírito Santo, fala de Santos, que a licitação seria em 2022. Você tem toda a razão. Na verdade, tem uma série de interrogações, né, que tanto geram instabilidades para quem já está investindo, quanto para eventuais interessados nesse modelo de privatização. Precisa se entender exatamente o que se pretende. A gente percebe que algumas medidas aconteceram e que talvez não tivessem combinado tudo, como se dizia com os russos, né? Vou dar um exemplo para você. No edital de licitação lá do Espírito Santo, tem um texto dizendo que os contratos de arrendamento que já estão em vigor, o eventual detentor da concessão que ganhar, né, quem ganhar,
tem direito de chamar para repactuar o contrato. E se quem é o arrendatário não concordar, a ANTAC serviria como mediadora, e se não houver possibilidade de entendimento, tem até a possibilidade de rescindir o contrato. Quer dizer, se você acabou de fazer, conforme o Penin disse, licitações, por exemplo, aqui, de grandes terminais de celulose, que é extremamente estratégico para o porto, né? Como é que fica isso? Então, estas interrogações, a gente espera, né, que acredita que isso vai ser respondido aí ao longo do tempo, porque o investimento precisa de tranquilidade, de segurança jurídica, né, para pensar em médio e longo prazo. Conforme o Penin disse, também não é por causa dos problemas da pandemia do ano passado, desse ano, que vai afetar sensivelmente o investimento em infraestrutura. O Brasil é tão carente de infraestrutura, e investimento em infraestrutura é feito com pensamento de médio e longo prazo, não é feito para 1, 2 anos, né? Então, os investimentos devem continuar. Agora, essas interrogações, né, de se realmente este é o caminho da privatização e em que condições, né, e essas respostas precisam ser respondidas, a gente acredita que o governo vai responder. Eu já fiz algumas matérias sobre isso, né, e volto a reforçar. Eu não sei a quem interessa tamanho conflito, né? O nosso país tem o hábito de gerar e criar conflitos. O Aquino deu um grande exemplo agora nesse momento, né? Evidentemente, você precisa dar a segurança jurídica, mas também a previsibilidade para o investidor. Sem isso, o investimento não vem naturalmente nas operações. Não é só no setor portuário, mas no país de um modo geral. Guilherme, eu perguntei para o executivo, né, para a pessoa, Guilherme, lá falando sobre previsibilidade futura. Agora eu quero perguntar para o executivo da Rumo mesmo, né? Como é que está o planejamento da Rumo para 2021? Estamos muito confiantes, né? Acreditamos que nós teremos boas notícias aí do ponto de vista de safra, acompanhando isso com muita atenção. Confiamos aí na gestão aqui da SPA, que está fazendo um bom trabalho, que vai permitir que as operações ocorram bem. Confiamos aí nos nossos parceiros dos terminais, né, Sérgio, que fizeram investimentos importantes nos últimos anos e que a gente acredita que vão aumentar cada vez mais a performance do porto, como o Sérgio colocou, né? Se você olhar 10, 20 anos atrás, você levava uma semana para entrar com o trem para sair. Hoje a realidade já está muito melhor e tem como melhorar ainda mais, né? E os terminais têm feito uma parte muito importante disso, né? Então, na Ponta da Praia, por exemplo, toda a parte das moegas ferroviárias, que são as estruturas de descarga que descarregam o trem, foram completamente remodeladas e têm sido continuamente modernizadas, de maneira que a gente consiga, por exemplo, descarregar um trem com muito mais velocidade e, portanto, entrar com o próximo trem mais rápido, né? De maneira que a gente faça mais volume com menos tempo, gerando divisas para a economia brasileira. Porque, no final do dia, o porto ele é um elo essencial, a ferrovia é outro elo essencial, mas tudo está ancorado na nossa produção, tudo está ancorado na eficiência com que a gente produz os bens que a gente exporta, e a gente só vai ter condições de realmente ser protagonista da economia mundial e aumentar a participação relativa da economia brasileira no comércio mundial se nós tivermos portos e ferrovias eficientes, e estamos fazendo a nossa parte. Acho que toda a comunidade portuária está sim fazendo a sua parte para que a gente tenha um porto mais dinâmico, uma ferrovia mais dinâmica e possa oferecer uma solução logística para quem produz que tenha um custo do Brasil, como você falou, mais baixo. Então, acreditamos sim que o ano de 2021 vai ser um ano importante para consolidar esse processo de protagonismo de Santos, do Porto de Santos, que nós temos que defender com muita força, um porto extraordinário, né? E das ferrovias no acesso ao porto, que também cumprem um papel importante na dinamização da nossa economia. Sem sombra de dúvida, até porque a gente tem uma concorrência interna. Eu tive mais recentemente em Suape e fiquei bastante impressionado aqui com o desenvolvimento de Suape, né? A gente olha muito o Porto de Santos, mas a gente precisa também perceber que outros portos estão se desenvolvendo. Paranaguá é um grande exemplo disso, Pecém também é outro grande exemplo disso. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas sem antes, não quero deixar de perguntar para o nosso presidente o que me preocupa e preocupa bastante aqui. A gente fala muito de investimento e como é que está a pauta do reporto. O reporto é algo bastante preocupante para o setor.
vai passar o reporto, vai ser evidentemente aprovado, né? Na verdade, postergado para o final de 2020. Como é que está essa pauta, Aquino? Porque isso impacta diretamente no investimento para 2021. Meu amigo, você seja bem-vindo ao coro dos que estão preocupados, né? Há uma preocupação muito grande do setor portuário e ferroviário, porque Reporto ele foi ampliado, né, anos atrás, então ele atende aos investimentos de porto e ferrovia. Foi uma grande luta, né, que nós empreendemos e conseguimos aprovar uma emenda lá no BR do Mar, na Câmara dos Deputados, postergando e prorrogando o Reporto até 31 de dezembro de 2021, para que nós, durante esse tempo, possamos conversar sobre uma solução de maior prazo, né? Claro. Estamos dependendo agora da retomada dos trabalhos do Congresso para votar isso no Senado. Isso é prioridade 1, não é prioridade 0, porque aí não tem valor nenhum, é a prioridade 1 do setor portuário e ferroviário. Nós temos como coalizão, as entidades todas, dialogado bastante com o governo e já mandamos ofícios para os senadores, já estamos fazendo um trabalho de bastidores nos gabinetes dos senadores. Infelizmente, como eu disse, a gente chegou ao final do nosso programa, já me veio até outro questionamento, né? Quem começou um processo de importação dentro dessa janela, vamos dizer assim, de aprovação do Reporto, já está numa situação bastante delicada, porque não sabe se pode se utilizar do recurso, né, da legislação ou não. Mais um grande exemplo de instabilidade dentro do nosso país. Eu acho que a gente precisa findar com isso definitivamente. Guilherme, quero muito te agradecer pela tua presença aqui conosco. Quero colocar o Porto 360 completamente à disposição da Rumo para que a gente possa debater ao longo de 2021 tudo aquilo que é importante, não só para o Porto de Santos, mas para os portos do Brasil também. Muito obrigado pela tua presença. Maxwell, muito obrigado, eu que agradeço a sua condução aí brilhante do nosso programa, agradeço ao Sérgio pela oportunidade de debater com ele e parabenizá-lo pela iniciativa da gente ter um espaço que debata essas questões, né? Santos tem uma presença fundamental do Porto e vocês exercem um papel extraordinário de dar a visibilidade para o Porto que ele merece. Então, debater questões tributárias, como foi debatido aqui, debater o modelo novo da operação ferroviária, que é essencial, debater os investimentos dos terminais, enfim, tudo isso é o emprego da nossa região, tudo isso é o desenvolvimento econômico do nosso país e a redução do custo do Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Guilherme. Quero te confessar que esse espaço é nosso espaço, é uma conquista do setor portuário estar presente no maior veículo de comunicação que a gente tem na nossa região. E o nosso presidente Aquino é responsável por isso também. Aquino, você é sempre um grande mentor e incentivador de tudo aquilo que a gente debate dentro do setor portuário. Muito obrigado pela tua presença aqui. Maxwell, eu que agradeço. Nós somos apenas soldados de um segmento. Eu sou apenas o porta-voz do setor empresarial. Obrigado a você, a oportunidade, ao Penin. Volto sempre a dizer, é sempre bom agregar, né, a juventude, agregar novas forças e competência profissional aqui no setor empresarial, portuário e ferroviário, e dizer que não se justificaria, né, o setor, uma cidade como Santos, a região aqui, com o maior porto, né, do hemisfério sul, não ter esse espaço aqui num canal e numa rede de comunicação como essa, como já tinha lá o Porto e Mar também. É fundamental que a gente possa debater na nossa região porto, porque é assim que os portos do mundo se desenvolvem, com o debate, comprometimento e envolvimento da comunidade local. Como você percebeu, esse é o nosso compromisso. Porto 360 vai ficando por aqui, movimentando muito mais que informação. Um forte abraço e até semana que vem.